Glória a Deus, graça e paz, queridos. Amém? Essa noite nós vamos meditar no texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você que está com a sua Bíblia aí, sua Bíblia impressa, sua Bíblia no aplicativo, abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 6 até o versículo 9, mas a nossa meditação vai girar em torno do versículo 8, tá bom? Então vamos ler. 2 Coríntios 5, versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Amém? Queridos, se tem um tema que poucos pregadores gostam de pregar a respeito dele, é sobre o inferno. Nós não gostamos de falar do inferno, não gostamos de pregar sobre o inferno, porque o inferno é um lugar horrível. E hoje muitos pregadores preferem até não tocar nesse assunto. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que só existem dois lugares onde uma pessoa pode estar depois de deixar o corpo. Existe o céu e o inferno. Não existe um paraíso de virgens, como acreditam os muçulmanos. Não existe um purgatório, como acreditam os católicos, ou um limbo para as crianças que morrem sem o batismo. Não existe reencarnação, como acreditam os espíritas, nem um estado superior, um nirvana, como acreditam os religiosos das seitas orientais, ou qualquer coisa semelhante a isso. Existe apenas um céu muito real e um inferno muito real. Mas não se preocupem, eu não vim esta noite pregar sobre o inferno. Na verdade, eu quero pensar com você esta noite sobre a nossa vida enquanto estamos nos preparando para enfrentar uma das duas realidades. Amém? Porque certamente todos nós que estamos aqui esta noite, um dia deixaremos esse corpo e vamos ter que enfrentar uma dessas duas realidades. Em Mateus 25, 41, Jesus nos mostra uma coisa interessante, quando ele contou uma parábola, que nós conhecemos como a parábola das ovelhas e dos bodes. Mas no versículo 41 Jesus diz: então dirá também o Messias, aquele que está sentado no trono, aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, o inferno, o fogo eterno, a destruição eterna, sofrimento eterno, tudo isso está preparado para o diabo, não para seres humanos. Deus nunca planejou mandar ninguém para o inferno, esse não é o projeto de Deus. Porém, Jesus deixa claro neste versículo que, apesar do inferno não ter sido criado para homens e mulheres, mas para Satanás e seu bando, há pessoas que irão para lá. Há pessoas que serão condenadas a esse triste juízo eterno. Mas não é da vontade de Deus que seres humanos passem toda a eternidade no inferno. Esse não é o projeto de Deus, isso não está no coração de Deus. Jesus retratou o inferno como lugar de dor e sofrimento. E é uma condição na qual o ser humano vai estar eternamente separado dele.
O homem, o ser humano, está legalmente condenado ao inferno por ter se entregado ao Senhor do pecado. Não porque Deus tenha planejado isso. Na verdade, o amor de Deus por nós é tão imenso e tão grande, que o sonho dele é viver a eternidade conosco. O homem estava legalmente condenado ao inferno. Por receber uma natureza pecaminosa devido à desobediência a Deus, o homem recebeu a mesma condenação de Satanás, ou seja, ir para o mesmo lugar para onde ele vai. Portanto, quando homens e mulheres entregam seus corações e a sua vida ao senhorio de Jesus, a posse legal de Satanás é quebrada e o julgamento de Deus contra elas é inteiramente satisfeito. Na verdade, queridos, a obra que Jesus Cristo realizou por nós é tão extraordinária, que ele invadiu toda essa bagunça que nós fizemos lá no Jardim do Éden, e no meio dessa bagunça, no meio dessa catástrofe, a obra de Cristo nos encontra e transforma radicalmente a nossa existência. Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos torna novamente amigos de Deus, filhos de Deus, pessoas que estão aptas a viver a eternidade com Deus. Agora, todos nós que fomos alcançados pela obra redentora de Cristo, certamente iremos passar a eternidade com Deus, amém? Isso não tem dúvida, isso é tranquilo. Nenhum daqueles que estão aqui nesse auditório esta noite e que tem a convicção, a certeza da vida eterna, não se preocupem com nenhum julgamento lá na eternidade que vai determinar se você vai para o céu ou não, porque você não será julgado, porque o seu pecado já foi julgado em Cristo, amém? Portanto, o céu é a nossa pátria, é para lá que nós vamos. O inferno será uma realidade que nunca vai ocupar a nossa mente ou as nossas preocupações, nem aqui e nem lá, amém? Amém, gente? Ok. Mas há uma questão que deveria nos preocupar, e é sobre essa questão que eu quero falar com vocês esta noite. Mesmo estando livres do tribunal que nos julga como pecadores, nós iremos passar um dia por um tribunal diferente, e que está reservado para os filhos que foram adotados através de Jesus. E Paulo nos fala deste tribunal em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. Vamos ver. Versículo 9 e 10. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Algum dia, no futuro, todo crente comparecerá individualmente perante o tribunal de Cristo. Você não vai poder estar acompanhado lá. O esposo não vai poder estar acompanhado da esposa. Os filhos não poderão ser acompanhados dos pais, e nem os pais dos filhos. Cada um de nós, individualmente, vamos estar diante deste tribunal. E neste tribunal, queridos, recompensas serão dadas, com base no que foi feito durante o nosso curto tempo sobre a terra. Cada um vai receber o que merecer, de acordo com a nova NVI, a nova versão internacional. O versículo 10 diz: cada um vai receber o que merecer. Então veja só, você não foi salvo por merecimento, você não foi salvo por aquilo que você fez ou deixou de fazer, você é salvo pela graça, algo totalmente merecido, mas que você recebeu através da obra do Senhor Jesus. Mas chegará um dia em que nós vamos ser considerados por Ele com relação à forma como nós vivemos aqui e agora. Portanto, esse breve tempo que nós vivemos nesse mundo tem uma importância e uma significação eterna. Não pense você que você está vivendo por viver, que a sua vida é uma obra do acaso.
você está sendo monitorado por Deus 24 horas por dia, e aquilo que você está vivendo aqui agora está sendo avaliado para ser apresentado diante de um tribunal. Isso é o que o apóstolo Paulo está nos falando claramente nesse texto. Os nossos pecados não serão julgados, porque o sangue de Jesus erradicou a punição eterna relativa ao pecado. Em vez disso, seremos recompensados ou sofreremos perdas de acordo com o nosso trabalho, como crentes em Jesus Cristo. Presta bem atenção, querido. Nós vamos apresentar a Jesus nesse tribunal tudo aquilo que nós fizemos ou não fizemos durante todo o tempo em que nós vivemos este mundo depois de nascermos de novo. Veja só o que diz 1 Coríntios 3,12. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha. Paulo está falando aqui que nós, a partir do momento que nós somos fundamentados em Cristo, Cristo é o fundamento, amém? Cristo é o nosso fundamento. Mas em cima da revelação desta pedra fundamental, que é Jesus, nós construímos um edifício. E esse edifício, querido, é a sua vida. A sua vida está sendo construída sobre essa base, que é Jesus. Amém? E nós construímos esse edifício com duas categorias de matéria-prima. Podemos construir com ouro, prata, pedras preciosas, ou construir com madeiro, feno e palha. Mas com certeza, você está construindo algo em cima dessa base que é a tua salvação em Cristo. A sua vida em Cristo começou no dia em que Ele entrou na tua vida e operou o novo nascimento. Mas ela não parou aí. E todos os dias nós estamos construindo algo que deverá ter valor eterno ou não. No versículo 13 de 1 Coríntios 3, Paulo diz: a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Portanto, querido, pessoas extremamente comprometidas com o reino de Deus estão construindo algo, e pessoas que não são tão comprometidas assim, estão construindo algo também. Pessoas que são extremamente espirituais e que querem viver uma vida profunda em Deus, estão construindo algo. Mas aquelas pessoas que são religiosas e estão vivendo na superficialidade da vida cristã, também estão construindo algo. E naquele dia, o que você construiu vai ser provado pelo fogo. Quando você coloca madeira, o feno e a palha sobre o fogo, eles são devorados e deixam de existir. Você já colocou fogo sobre feno? Já viu alguém queimar? Em questão de minutos, some tudo. Madeira demora mais um pouquinho. Mas a palha, o feno, vão muito rápido. Mas se você colocar fogo sobre o ouro, a prata ou as pedras preciosas, elas serão purificadas e resistirão ao fogo. Isso é tremendo. Amém? Eu quero ver com você alguns pontos importantes acerca das recompensas eternas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero que você saia daqui hoje motivado, encorajado em viver uma vida mais profunda em Deus, em construir algo que naquele dia vai ser provado pelo fogo e vai permanecer. Porque se a tua construção permanecer, você receberá recompensas da parte de Deus. Não pense você que lá no céu todos nós seremos igualados. Não vai ser assim. Deus é justo e a Bíblia diz que Ele é galardoador. Ele é recompensador. E Deus tem recompensas, posições para todos aqueles que passarem pelo seu tribunal. Então lá no céu não vai ter pessoas iguais. Eu não sei como é que isso funciona. Deus não revelou isso para mim. Eu não sei como é que funciona. Mas Jesus deu algumas pistas. Porque certa vez Deus falou para os discípulos: vocês vão reinar comigo. Alguém, Jesus falou: você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
E quando Jesus falou na parábola sobre que quando o Senhor diz isso, tem muita gente que interpreta isso errado. Jesus não estava dizendo, seja fiel no dízimo que eu vou te dar muito dinheiro. Não era isso que ele estava falando. Seja fiel naquela oferta pequena que você dá, que um dia você vai poder dar uma grande oferta. Não é disso que ele está falando. Jesus está dizendo, seja fiel naquilo que você recebeu nesta vida, porque no reino por vir, eu te darei muito. É lá que você vai receber muito, irmão, não é aqui. Amém? Não se iluda pensando que Deus vai enriquecer os bons ofertantes, que ele não tem nada, não tem uma promessa na Bíblia concernente a isso. Mas há uma promessa sim, que será cumprida, se você for fiel àquilo que Deus determinou para a tua vida neste mundo, com certeza você será ricamente recompensado no reino por vir. Seja fiel no pouco, e Ele vai te colocar sobre o muito lá. Amém? Primeira consideração que eu quero fazer com você agora, está em 1 Coríntios 3, 14 e 15, quando Paulo diz, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, este receberá galardão. Galardão é uma recompensa. Amém? A palavra galardão significa recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Portanto, Jesus está dizendo, todos serão salvos, mas alguns receberão galardão, outros sofrerão prejuízo. A palavra prejuízo aqui é perda. Então, outros irão perder algo que já tinham. Amém? Mas perdeu. Perdeu por quê? Porque a obra não foi aprovada. É isso. As recompensas de um crente se baseiam no seu desempenho. Fala comigo, desempenho. Essa palavra é importante. Qual é o seu desempenho? Como que você está desempenhando o teu chamado? Porque você não vem me dizer, querido, como algumas pessoas, em alguns seminários que eu dou por aí, dizem, pastor, mas eu não sei qual é o seu chamado. Se você falar isso para Deus, eu vou dizer assim para você, num português bem claro, se vira. Se vira e descubra, porque esse é o seu trabalho aqui. Todos nós temos que descobrir qual é o nosso chamado. Ele não vem num pacote embrulhado para presente, não. Você vai ter que descobrir. E para descobrir, é preciso muita oração, meditação na palavra, amém? E observar os sinais que Deus te dá. Porque eu já vi pessoas que o pastor chega para ela e fala assim, irmão, nós estamos precisando de alguém na intercessão na igreja. Ah, esse não é o meu chamado. Ah, você já disse que não é. Você quer descobrir se o seu chamado é intercessão? Vai interceder, ué. Você quer saber se o seu chamado é ser diácono? Fala com a líder de diaconia, eu quero fazer um estágio, dá para trabalhar uns 6 meses aí? Você quer descobrir se o seu chamado é ser pregador? Faça que nem eu, irmão. Eu comecei pregando nas esquinas, nas ruas. Não comecei no púlpito da igreja já, com um monte de gente me ouvindo, não. Minhas primeiras pregações foram feitas sentado na calçada, pregando para um grupo de jovens dependentes químicos. Foi indo numa esquina, numa rua, botando um caixotinho, subindo em cima e pregando. Foi assim que eu comecei, lá no sul de Minas, lá em Itajubá. Foi lá que eu comecei. Depois fui ser pregador na cadeia, no hospital. Aí um dia eu cheguei no púlpito e descobri que eu tinha sido chamado para ser um pregador. Você tem uma tarefa que Deus te deu, e a sua tarefa é descobrir qual é o seu chamado. Amém? Descobriu? Aí você tem a responsabilidade de ter um bom desempenho. Existem aqueles que serão grandemente recompensados por causa da forma que edificaram suas vidas em Jesus Cristo e fizeram o que agrada a Deus. Esses serão ricamente recompensados. As decisões que Jesus proferirá sobre as nossas vidas, no dia do juízo, elas são chamadas na Bíblia de juízos eternos. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 1 e 2 de Hebreus. Dentre as várias doutrinas que ele fala, que deveriam ser pregadas para os novos convertidos, existe uma chamada juízos eternos. É interessante que a gente não ouve pregar muito sobre juízos eternos, não é verdade? Não é um tema que a gente vê pregar. Eu mesmo acho que eu nunca vi um pastor pregar
sobre juízos eternos. E eu preguei algumas vezes. Mas o que significa os juízos eternos? Vou tentar resumir para você rapidamente. Significa que eles são juízos, determinações, decretos, que nunca sofrerão nenhum tipo de revisão, alteração, emenda, mudança. Quando Jesus falar, acabou, está falado. Isso é chamado de juízos eternos. Portanto, tudo que nós vamos viver na eternidade já está determinado por Deus e não tem como mudar. Amém? Isso é chamado de juízos eternos. Portanto, a respeito da sua vida, Jesus já fez algumas determinações. Você agora precisa entrar dentro delas, para que você possa experimentar os resultados desses juízos. Agora, no dia do julgamento lá, Jesus vai declarar abertamente, explicitamente, para todo mundo, quais são esses juízos eternos. Aquilo que nós fazemos com a cruz, preste atenção nessa frase, ela não é minha, mas ela é poderosa. Aquilo que nós fazemos com a cruz, determina onde passaremos a eternidade. No entanto, como vivemos como crentes, determina como passaremos a eternidade. A sua vida, como cristão, como cristã, vai determinar como você vai passar a eternidade. E nós precisamos começar a nos preocupar com isso, irmãos. Eu confesso para você, que até os meus 40 anos de idade, eu não era muito preocupado com isso não. Mas depois dos 40, irmão, eu ando muito preocupado. Porque eu sei que eu estou cada dia chegando mais perto de chegar lá no tribunal. E eu não quero chegar no tribunal com um monte de madeira, feno e palha na mão para apresentar para Jesus, né? Segunda consideração que eu quero fazer, Salmo 139, verso 16. Olha o que esse salmo diz. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias, que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. As recompensas estão relacionadas com os alvos que Ele estabeleceu para nós. Agora, olha bem para mim, quero dizer uma coisa para você. Deus tem alvos para a tua vida. Amém? Deus tem alvos. Na verdade, Deus está muito encorajado com você. Deus está muito animado com você. Ele estabeleceu alvos para cada um de nós. E Ele registrou esses alvos em um livro antes do princípio do tempo. Lá na eternidade, quando você ainda não tinha sido concebido ou concebida pela sua mãe, Deus, na sua onisciência, já havia determinado alvos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia que um livro foi escrito sobre você? Você já tem uma biografia escrita. Se um dia você pensou assim, eu quero um dia ser tão importante que alguém escreva uma biografia sobre mim, você já tem uma biografia não autorizada feita por Deus a seu respeito. Ele escreveu esse livro antes que você fosse concebido no ventre da sua mãe. Não apenas todos os dias, mas todos os momentos estão registrados nele. E nesse livro, Deus projetou realizações para você. Ou seja, Deus estabeleceu alvos para a tua vida. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. A vida cristã é muito mais emocionante quando você descobre quais são os alvos que Deus tem para a tua vida e começa a tentar alcançá-los, debaixo da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Amém? Descobrir alvos e propósitos de Deus nos fazem ser pessoas visionárias. Tira-nos do lugar comum. Nós deixamos de ficar tão preocupados com essas coisinhas minúsculas com qual a gente perde a paz e começamos a olhar para a eternidade, para coisas que podemos fazer e que vão ser preservadas por Deus por toda a eternidade. Querido, presta bem atenção, cada pessoa que você ganha para Jesus é uma alma eterna. Tudo que você fizer dentro do âmbito da missão é eterno.
Preste bem atenção, queridos, que as horas que você passar assistindo um bom filme, ou uma série do Netflix, ou assistindo um jogo de futebol emocionante, ou assistindo uma corrida de Fórmula 1, ou um show maravilhoso, mesmo que seja gospel, não estou qualificando o show não. Tudo isso é muito bom, mas absolutamente nada disso tem valor eterno. O seu time ganhou esse final de semana, na outra tem outro jogo. O show foi muito bom, daqui a pouco aparece alguém que vai tocar melhor, que você vai querer ver. Mas tudo que você fizer dentro do âmbito dos valores de Deus, tem um valor eterno, vão durar por toda a eternidade. Amém? Cada alma que você vai ganhar para Jesus é única, não tem outra igual. Cada obra que você realizar para Deus, desde você orar por uma pessoa, simplesmente orar por uma pessoa, até você ganhar multidões pregando o Evangelho, tudo tem valor eterno. Amém? Amém, gente? Estão conseguindo me acompanhar? Efésios capítulo 2, verso 10, terceiro ponto que eu quero tratar. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Eu gosto muito desse versículo de Efésios. As recompensas também estão relacionadas com a forma como caminhamos aqui agora. Deus planejou os seus caminhos de antemão. Veja só que coisa interessante. Somos feitura sua. Sabe que a palavra feitura significa poema? Uma obra feita à mão. Você é um poema de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala isso para ela, para deixar ela feliz. Fala, você é um poema de Deus. Amém? Se você estiver com seu esposo, com a sua esposa, dá aquela conotação assim romântica, né? Para já dar uma conquistada aí, né? Você é um poema de Deus. Olha que coisa linda. Criado em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Querido, olha aqui, presta atenção. Deus estabeleceu obras para você fazer. É por isso que nós entendemos que no contexto do reino de Deus, no contexto da igreja, ninguém é chamado para não fazer nada. Tira isso da sua cabeça. Você não foi chamado para fazer parte de um auditório que está assistindo as coisas acontecer, querido. Há obras para você realizar. Observe que Paulo escreveu o seguinte: fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo diz, para que andássemos nelas. O Espírito Santo não disse através de Paulo, para que desejássemos andar nelas. Porque tem muita gente que lê esse texto assim. Eu tenho que desejar andar. Não, tem uma obra para fazer, mas eu não estou muito afim não. Ando muito cansado, trabalhando muito. Meu patrão está exigindo muito de mim, não dá para fazer a obra. Meu marido não é crente, não deixa eu fazer a obra. Aqui não está escrito que é para você desejar fazer. A obra já foi preparada. Eu sempre digo uma coisa, querido. Em matéria de fazer obra de Deus, não é para hoje não, é para ontem. Você já está atrasado. Porque a obra já está preparada, você já tinha que estar nela há muito tempo. Amém? Nós temos que fazer a obra, irmão. Você tem que entender uma coisa. E agora eu vou pegar pesado aqui, em nome de Jesus. Você tem um compromisso de fazer essa igreja crescer, ganhar almas, irmão. Amém? Crescimento de igreja, irmão, não é gerar um auditório para bater palma quando o pastor pregar bem, não. Crescimento de igreja tem a ver com pessoas que estão indo para o inferno, aquelas que estão indo para o lugar que Deus não criou para elas. As pessoas que não descobriram ainda que Cristo morreu para reconciliá-las com Deus,
elas já estão reconciliadas, elas só não sabem disso. E precisa que vai alguém lá e diga para ela: querido, sai dessa vida, sai do alcoolismo, sai da droga, sai dessa vida de depressão, com medicamento de tarja vermelha, tarja preta, para com isso. Você já foi reconciliado com Deus, através de Jesus Cristo, amém? Tem que ter gente que vai lá dizer para ela, e fala assim: olha, eu quero levar você para o lugar aonde está todo mundo reconciliado, vamos lá, para você aprender a viver uma vida de reconciliação com Deus. E isso é assim que a igreja cresce, queridos. O Espírito Santo, então, nos aponta para a seguinte realidade: há uma enorme diferença entre você entender que a obra está aí para você fazer e você pensar que você precisa desejar fazer a obra. O livre-arbítrio entra aqui em vigor, porque cumprir essas funções não é algo automático. O que eu estou falando para você aqui não vai acontecer automaticamente a partir do momento que eu preguei. A palavra não vai ter o poder de fazer você sair do seu lugar comum, da sua zona de conforto, e começar a fazer a obra que já está preparada. Isso depende de uma decisão sua. Você precisa tomar uma decisão. Temos que cooperar com o nosso trabalho. Deus estabeleceu os alvos, mas cabe a cada um de nós descobrir, através da oração, da leitura da palavra e de outros meios espirituais, o que está reservado para cada um de nós. Amém? E agora eu vou terminar com o último texto. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu quero terminar com essa última consideração. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa passagem de Colossenses aqui vale uma pregação, eu não vou fazer isso hoje. O pastor Josué pregou, não sei se foi domingo passado ou retrasado, em Efésios, isso aqui, isso que está em Colossenses, ele já pregou. Mas hoje eu quero pegar essa passagem aqui, fique comigo que já estou terminando, para dizer o seguinte para você: as recompensas eternas têm a ver com o nosso conhecimento da vontade de Deus. Paulo está orando por isso aqui, ele está dizendo em favor da igreja, né? E de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Pensa nessa frase aqui um pouquinho. Pleno, no grego, é a palavra pleroma, significa cheio até transbordar, cheio até sair pelo ladrão. Paulo está dizendo: eu oro incessantemente por vocês, para que vocês sejam cheios da plenitude, do transbordamento, do conhecimento da vontade de Deus. Não existe nada mais importante na tua vida do que você transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Querido, quem não tem esse conhecimento está vivendo por viver. Está vivendo uma vida sem sentido. Não interessa se você é membro da igreja, se você é crente, se você é evangélico, se você é protestante, pentecostal, neopentecostal, avivado, queimado, apagado, não interessa, irmão. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida. Quem não conhece a vontade de Deus, resume a vontade de Deus aquilo que você entende como sendo uma prática. Tem gente que acha que fazer a vontade de Deus é ficar orando em línguas 24 horas por dia. E tem gente que acha que fazer a vontade de Deus é não orar de jeito nenhum. A questão não é essa, querido. Deus tem algo mais profundo para a tua vida. Deus quer tirar você do lugar comum. Eu quero dizer para você aqui, com toda a sinceridade do meu coração, a primeira crise evangélica que eu sofri na minha vida foi quando eu fui ser membro de uma igreja presbiteriana lá em Minas Gerais, que era bem tradicional, bem conservadora, muito bíblica, por sinal, muito bíblica, uma igreja reformada, calvinista, e eu fui ser membro dessa igreja.
E eu comecei a ler a Bíblia. E fui lendo a Bíblia até chegar no livro de Atos. Aí eu comecei a ler o livro de Atos, a história da igreja primitiva. Aí eu comecei a fazer uma comparação entre a igreja primitiva, o que acontecia naqueles dias, e eu comecei a ver que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas, e eles saíam para a rua, e eles evangelizavam, e eles curavam os enfermos, e ressuscitavam mortos, e era uma coisa assim empolgante fazer parte daquela igreja. Aí eu olhava para a minha igreja, uma igreja bíblica, uma igreja conservadora, uma igreja reformada, uma igreja calvinista, mas que não tinha poder, não tinha autoridade, não tinha vida. E eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que Deus tirou tudo isso que está na Bíblia da igreja e hoje o que restou para nós é isso aqui? Ou será que o erro está em nós? E graças a Deus, eu acabei descobrindo que o erro estava em nós. E decidi consertar esse erro na minha vida. E hoje eu me considero um homem bíblico, um cristão reformado, calvinista, conhecedor da palavra, mas cheio do Espírito Santo. Capaz de ir lá fora e pregar para um macumbeiro, pregar para um bandido, entrar numa cadeia, fechar terreiro de macumba e continuar vindo para a igreja e pregando o evangelho bíblico, o evangelho reformado. Não há incompatibilidade, irmãos, entre poder do Espírito Santo e firmeza bíblica. Nós não precisamos fazer essa escolha em ser uma igreja bem fundamentada biblicamente, mas sem o poder do Espírito Santo. Ou sermos uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, mas sem conhecimento bíblico nenhum. Não precisamos fazer essa escolha, porque as duas realidades estão disponíveis para nós. Amém? Como diz John Stott, numa frase dele que eu gosto muito, podemos ter bons sermões, porque um bom sermão é uma teologia queimada pelo Espírito Santo. Isso é uma frase de John Stott, um dos teólogos mais conservadores da história. Conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, nos dá a capacidade de sempre agradá-lo. Deus estabeleceu alvos extraordinários para nós, irmãos. E eles não serão realizados sem oração, sem fé e trabalho intenso. Portanto, eu termino querendo deixar esse desafio para a tua vida. Primeiro, ore. Seja um homem e uma mulher de oração. Faça da oração uma prioridade na tua vida. Não ore apenas por orar. Não ore apenas quando as circunstâncias favorecem a oração. Ore em todo o tempo. Faça da oração uma cultura para a tua vida. Segundo, medite na palavra de Deus. Receba da palavra fé e comece a viver uma vida de fé. Creia em Deus de uma forma inegociável. Creia em milagres. Ore esperando o sobrenatural acontecer. Se firme naquilo que a palavra de Deus diz, não nas suas circunstâncias. E trabalhe muito. Tome uma decisão hoje. Eu preciso entrar dentro do programa que Deus tem para a minha vida. Eu quero fazer aquilo que eu vou poder apresentar para Deus naquele dia, lá no tribunal, e chegar carregado de ouro, prata e pedras preciosas. Permitir que o fogo queime e que não destrua, mas conquiste para mim todos os galardões que me foram reservados. Que Deus possa fazer isso na tua vida. Amém? Vamos ficar em pé? Quero orar com você hoje.